E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto e essa aqui é mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa daqui é a segunda parte do Top Dicas Excel. Então, vamos lá! Para salvar um arquivo com senha, tem dois passos. Primeiro a gente tem que ver se o arquivo já está salvo ou se ele não está salvo. Nesse caso eu tenho uma planilha, ela não está salvo, então vou fazer da seguinte forma. Em arquivo, vamos em salvar. A gente vai definir o local, vou colocar aqui na área de trabalho. O nome do arquivo vou deixar como pasta 1 mesmo. Porém aqui em ferramentas, a gente vai selecionar opções gerais e a gente vai colocar uma senha aqui, ó. Essas duas senhas significam o que? A senha de proteção. Quando for abrir o arquivo, ele vai pedir uma senha antes de abrir. E essa senha de gravação é uma senha antes de gravar o arquivo. Então ele não vai deixar gravar o arquivo sem colocar a senha. Eu posso escolher uma das duas, ou posso escolher as duas também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na senha de proteção, vou colocar só a letra Q. Não, por exemplo, proteção, vou colocar a letra P, só para a gente saber. E a senha de gravação, a letra G. E vou... Aqui, ó, esse recomendável somente leitura, quando a gente abrir, ele vai nos sugerir essa opção se a gente quer abrir o arquivo somente como leitura ou não. Eu não vou marcar agora não. Então eu vou dar um OK. Aí ele vai pedir para redefinir as senhas, né? Porque a gente tem que saber se digitou a senha certa. Então a primeira é a P e a outra senha é a G. Tá vendo? A senha para modificar, então aqui é de gravação. Se ele passou é porque deu tudo certo. Então eu vou fechar o Excel para ver como que vai se comportar quando a gente abrir o arquivo. Então vou fechar. Vamos aqui em área de trabalho. Ele está salvo aqui, olha só. Ó, ele primeiro pede a senha de proteção. Se eu não digitar a senha ou digitar qualquer coisa, ó, ele não vai abrir a planilha, o arquivo. Então vamos lá novamente. Então vou digitar a senha correta, que era a P que a gente tinha definido. E olha só, como a gente definiu a senha de gravação, ele vai fazer esse questionamento. Insira a senha para obter acesso de gravação ou abra somente para leitura. Se a gente abrir somente leitura, a gente não consegue salvar nada, obviamente. Se a gente digitar a senha que a gente colocou, ele abre e a gente consegue fazer alterações e salvar o arquivo normalmente. Para um arquivo que já foi salvo e não tem senha, o procedimento é o mesmo, porém a gente tem que ir em salvar como. Aí novamente vamos escolher o local e em ferramentas e definir as mesmas opções. O Excel ele possui uma inteligência de auto-preenchimento muito boa. Na verdade não é um auto-preenchimento, mas é um preenchimento automático que ele faz nas células que a gente selecionar. Por exemplo, se eu quiser digitar aqui os meses do ano, então eu vou digitar lá janeiro, fevereiro, e eu vou ter que digitar março, abril, enfim. Para eu evitar digitar, eu posso selecionar aqui e arrastar, ó, tá vendo? Que ele já vai preenchendo. Quando chegar em dezembro, ele começa novamente. Ele faz assim por diante. Para a gente não ter que arrastar também, por exemplo, então vou lá, eu vou colocar aqui, ó, colocar um número qualquer, só um, e vou apagar esses aqui. Se a gente selecionar esse intervalo aqui e clicar duas vezes nesse canto aqui, ó, onde o mouse vira essa cruz preta, e clicar duas vezes, ele preenche tudo até o intervalo, porque ele começou aqui, então quando não tiver mais nada aqui do lado, ele para de preencher. Isso vale também para numeração. Se eu colocar aqui 1, 2 e dar um Enter, clicar duas vezes, ele preenche. Ele faz um sequencial também lógico. Por exemplo, se eu colocar 2, 4,
opa, 6 e fizer isso aqui, ele vai dar um incremental de 2 em 2, porque ele tem essa inteligência. Se a gente colocar um número, por exemplo, qualquer número aqui, ó, um número aleatório, sei lá, 3, 7, qualquer número qualquer aqui, e fizer isso daqui, ele vai fazer uma lógica, tentar entender uma lógica aqui e preencher os outros números. Vai dar uma bagunça danada aqui, tá vendo? Porque ele tentou entender a lógica aqui, eu não sei qual que é a lógica, mas ele fez isso e preencheu. Isso vale também para os dias da semana. Por exemplo, só que aí a gente tem que digitar segunda-feira, terça-feira, e ele preencheu. Então esse recurso é bastante útil para quando a gente tem algum preenchimento muito longo, que é um sequencial que facilita bastante. O Excel possui uns recursos na tabela dinâmica que se chama segmentação de dados. Ele serve para fazer filtros, porém de uma forma mais amigável, deixando de forma mais fácil. Por exemplo, se eu quiser saber aqui os filtros, né, as quantidades de colaboradores aqui, por exemplo, que são casados, divorciados, solteiros, eu posso vir aqui e filtrar tranquilo, dá para fazer, né? Só que eu tenho que ficar entrando toda hora aqui, tá? Aí, né, não fica uma coisa tão amigável de se colocar, por exemplo, numa apresentação. Então, como que a gente faz? A gente seleciona a tabela dinâmica, né? Pode estar em qualquer lugar aqui da tabela dinâmica. Vamos em inserir e aqui, ó, segmentação de dados. Ele vai abrir essa opção aqui. São todos os campos da nossa tabela e a gente pode escolher o campo que a gente quer. Pode escolher mais de um, não tem problema. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, o estado civil. Seleciona e dá um OK. Ele vai aparecer esse filtro aqui. E a gente pode deixá-lo em qualquer lugar. Inclusive, a gente pode dar um Ctrl X aqui e jogar em outra planilha. Eu vou inserir uma planilha aqui. E eu vou mostrar primeiro aqui, ó. Então a gente já filtra ele bem rápido. Não precisa nem deixar ele no filtro aqui, tá? Vou até tirá-lo do filtro. Ele não precisa estar aqui, ó. E a gente consegue filtrar um a um aqui. A gente pode selecionar mais de um segurando a tecla Ctrl, tá? Ó, ele filtrou, tá vendo? O casado, ó, filtrou. Aí a gente limpa o filtro aqui. Se a gente quiser, por exemplo, desmarcar se tivesse muitas opções aqui, eu quisesse excluir, por exemplo, só o divorciado, eu seguro o Ctrl, né? E clico nele. Eu tirei, desmarquei ele. Então, ó, como eu tinha falado, se eu der um Ctrl X e jogá-lo na planilha 2, aqui o filtro vai funcionar do mesmo jeito. Ó, eu vou filtrar casado e vou vir aqui, ó, ele já estará atualizado. Então a gente pode deixar esse filtro, ó, pegando em qualquer lugar. Se a gente tivesse uma outra tabela dinâmica com o mesmo intervalo, isso é importante. Por exemplo, se eu selecionar esse filtro aqui, eu vou inserir uma tabela dinâmica. Eu vou colocar na planilha existente, porém, deixa eu dar eu esqueci de clicar aqui. Vou clicar aqui nessa célula para ficar um pouco distante e vou dar um OK. Então são duas tabelas dinâmicas. E vou colocar aqui, por exemplo, só uma visualização diferente. Eu vou colocar ali tá carga, eu vou colocar o estado civil aqui nas linhas. Aqui eu vou colocar o nome já para contar, ele já vai funcionar ali, vai contar, tá vendo? Então 20. Vou deixar assim, tá? Então aqui tá o contrário daquela lá. E vou aqui na minha segmentação de dados. Quando eu clico com direito em cima da segmentação de dados, ele tem essa opção, ó, conexões de relatório. Quando eu der um OK, ele vai aparecer todas as tabelas dinâmicas da minha planilha, de todo o arquivo, que possui o mesmo intervalo de registros, tá? Tem que ser o mesmo. Se tiver uma coluna a menos ou uma linha, enfim, ela não vai aparecer aqui. Eu deixar marcado as duas nesse caso. Aqui, ó, ele dá o nome da tabela dinâmica e aqui a planilha que essa tabela dinâmica está. No caso, as duas estão na planilha 1. E der um OK, qualquer alteração que eu fizer aqui vai afetar as duas planilhas. Ó, aqui já está solteiro porque eu só selecionei solteiro. Se eu selecionar solteiro e divorciado, ó, vai afetar aqui
e aqui. Então esse recurso é bem interessante para afetar todas as tabelas de número. Vou dar um Ctrl X e voltar para lá, e a gente vê aqui, olha só, já muda nas duas planilhas. Então é importante lembrar que essas duas planilhas têm que ter o mesmo intervalo de célula. Por exemplo, se nessa primeira eu selecionei só essas duas colunas aqui e nessa outra eu tivesse selecionado tudo, na hora que eu clicar na segmentação de dados, ela não vai aparecer as duas aqui. Eu vou mostrar aqui, eu vou alterar essa daqui e vou tirar por exemplo, vou alterar aqui a fonte de dados, só para dar um exemplo, e vou selecionar até aqui, então ok. Ele não vai deixar, por quê? Porque essa segmentação de dados já está, né, anexa nela, já está apontando para ela, então vou desmarcar, e agora sim eu consigo alterar. Então vou desmarcar esse intervalo. Vou dar um ok, tranquilo. Aqui já não está pegando o estado civil. Opa, aqui não, já pode sumir o estado civil. Porém, ó, se eu clicar com o direito e em conexões, ele não vai aparecer, porque o intervalo das duas é diferente. Para a gente conseguir achar valores duplicados no intervalo de células, a gente pode usar a opção de formatação condicional. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero achar os valores que estão duplicados. Eu não quero eliminar os valores duplicados. Eu quero achá-los, somente destacá-los. Então a gente vai em formatação condicional, realçar regras das células e aqui, ó, valores duplicados. Quando eu clicar em OK, ele vai pedir vai dar algumas opções de valores, mas ele já vem aqui um pré-definido que já atende. Então vou dar OK, então ele achou os valores que estão duplicados. Então o Fernando aparece duas vezes e a Márcia também aparece duas vezes. Para a gente remover esses valores duplicados e deixar somente um, a gente vai selecionar esse intervalo. Vamos em dados, nessa opção aqui, ó, remover duplicadas. Na hora que a gente clicar, ele vai perguntar qual que é o intervalo, se tem cabeçalho ou não. No caso a gente tem o nome, que é o cabeçalho, e a coluna nome. Então vou dar um OK. Ele vai falar quantos valores eles acharam duplicados, tá? Aí ele removeu 2 e aqui é o restante de valores que restou. O comando de remover duplicadas, ele leva em conta as colunas, né? No caso as linhas que você está fazendo a remoção. Por exemplo, eu vou voltar aqui e vou deixar aqui o Fernando e a Márcia, por exemplo, e vou colocar aqui, sei lá, idade. A idade eu vou colocar, sei lá, vou colocar tudo igual e vou fazer uma alteração só por exemplo, no Fernando eu vou deixar com a idade 20, porém na Márcia, uma das Márcias, eu vou deixar com o número, com a idade 30. E na hora que eu selecionar remover duplicadas, ele vai dar as duas colunas. Então ele vai perguntar assim, se eu só é para remover quando os dois campos forem totalmente iguais. Então ele vai levar em conta a linha inteira, ou o intervalo inteiro no caso. Se eu der um OK agora, ele vai remover o Fernando com 20 e vai procurar outro Fernando com 20. Então nesse caso ele vai remover esse daqui. A Márcia, ele vai ver que tem uma Márcia 30, mas essa outra Márcia é 20, então ele não vai remover. Então ele só vai deixar as duas Márcias aqui, ó. Então vou dar um OK. Então ó, ele só removeu um valor, que foi o Fernando. Pode ver que o Fernando já não está mais destacado na formatação condicional e a Márcia ficou, porém a Márcia não removeu porque uma é 30, outra é 20. Então é um detalhe a se fazer na formatação, na remoção de duplicadas. Eu vou dar um Ctrl Z novamente, vou remover duplicadas, porém ó, eu vou desmarcar a idade. Então ele não vai considerar a idade, ele só vai ver o que está em nome. Aí nesse caso vai remover um Fernando e uma Márcia. Também ó, novamente, dois valores. Para excluir uma célula, uma linha ou um intervalo de células de forma bem rápida, a gente vai apertar as teclas Ctrl e menos. Então vou mostrar aqui. Se a gente quiser excluir uma linha inteira, então a gente vai selecionar a linha inteira e apertar. Eu deixei aqui esse quadrado aqui pintado para
mostrar, ilustrar bem o procedimento. Então, Ctrl e menos, ele exclui a linha inteira. Se eu fazer aqui a mesma coisa na coluna, ele vai excluir a coluna inteira. Então, excluiu a coluna inteira. Porém, se eu selecionar uma célula só ou um intervalo de células, ele vai fazer um questionamento. Olha só, eu vou selecionar só essa célula aqui e dar um Ctrl menos. Aí ele questiona. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui. Ele quer saber se as células à esquerda, aqui ó, daqui para cá, né, ou abaixo. Nesse caso ele está marcado aqui. Se ele quer saber se as células que estão abaixo sobem ou se as células que estão à esquerda, né, essas células aqui à direita, se elas vêm para a esquerda, ou se eu vou excluir a linha inteira ou a coluna inteira. Aí no caso, linha inteira eu poderia ter escolhido aqui. É o mesmo efeito de selecionar a linha inteira. Ou coluna, a mesma coisa. Primeiro eu vou escolher aqui, ó, células para a esquerda. Então essas ele vai tirar, como se ele tirasse essa célula daqui e essas outras andassem para a esquerda. Olha só, tá vendo? Então andou para a esquerda. Se eu fizer a mesma coisa aqui, Ctrl menos, só que em vez de selecionar células para a esquerda, selecionar células para cima, então vai subir. Legal? A mesma coisa funciona para a gente inserir linhas ou células. Enfim, eu vou selecionar aqui essa célula aqui, ó, e vou apertar a tecla Ctrl e o sinal de mais. Aí ele faz o mesmo questionamento, porque é uma célula só. Então, se eu inserir uma célula aqui, o que você quer que ele faça? Empurre aqui para baixo, né, ó, aqui, ou desloque para a direita. Ou a mesma coisa, a linha inteira ou a coluna inteira. Nesse caso aqui, eu vou empurrar para baixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, deslocar células para baixo. E ele insere mais uma para baixo. A mesma coisa aqui. Em qualquer uma dessas aqui, se eu selecionar, olha só. Eu vou dar lá o Ctrl mais. Só que agora eu quero que empurre para a direita. E vou dar um OK. Empurrou para a direita. Porém, aqui ele vem uma mais que ele pegou a formatação desse canto da célula. Que ele pega a formatação da célula mais próxima. O mesmo acontece para intervalo. Se eu pegar só que a diferença do intervalo é que se eu selecionar, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, vou pegar esse intervalo aqui e dar um Ctrl mais, deslocar células para, vou colocar para a esquerda ou desculpa, para a direita. Ele vai inserir o mesmo número de células que eu selecionei. Olha só, então eu selecionei 3, ele selecionou 3. E se eu der um Ctrl menos, ele faz a mesma coisa, ele elimina essas células aqui. Então ele voltou. O mesmo serve para linha, Ctrl mais, olha só, ele insere, ou Ctrl menos, que a gente já tinha feito, para coluna também. Para abrir rapidamente o modo de formatar células, a caixa de formatar células, a gente aperta Ctrl e 1. Essa opção aqui é bem útil porque tem várias opções que a gente acessa, algumas aqui pelo menu, porém aqui pelo menu ele é meio limitado. Então se a gente clicar aqui, ó, ele vai acabar abrindo essa célula aqui, onde essa caixa aqui nesse menu, de forma um pouco mais trabalhosa. Então eu quero formatar um menu células, às vezes eu estou aqui no exibir, então tem que ir lá, página inicial e procurar formatar célula. Então se eu estou aqui no exibir, então não preciso, já vem aqui Ctrl F1 e formata as células. Aqui dentro dessa opção ainda tem esse preenchimento, efeitos de preenchimento, que a gente vai ter um efeito preenchimento gradual. Por exemplo, nessa célula aqui, se eu quiser pintar a célula, eu tenho poucos efeitos. Eu tenho até mais cores aqui, ó, mas não tenho personalizado o modo gradiente. A gente personaliza uma cor aqui, enfim, mas não tem o gradiente. Então, se eu quiser preencher essa célula com um gradiente, eu vou lá no Ctrl 1 e vem aqui, ó, efeitos de preenchimento. Aí aqui eu tenho alguns efeitos de preenchimento gradual. A gente pode alterar aqui, sei lá, do jeito que a gente quiser, dar um OK e olha só, a célula já ficou preenchida. Então tem algumas opções a mais dentro desse menu pop-up aqui, e o acesso dele é através do Ctrl F1.
Para exibir ou ocultar essa linha, essa barra de opções aqui, a gente pode selecionar aqui e ela vai ficar oculta. E se a gente clicar em algum menu, ela abre. Porém, a hora que a gente clicar fora, ela oculta novamente. Então, se a gente quiser, a gente pode fixá-la por aqui, ou a gente pode apertar as teclas Ctrl F1. Ela oculta e habilita novamente. Para alternar de forma rápida a formatação do número, a gente pode apertar as combinações de teclas Ctrl Shift e alguns números de 1 até 5. Por exemplo, eu vou digitar um número aqui, 40.000. Se eu apertar Ctrl Shift e 1, ele vai ficar com padrão numérico. Aí se eu apertar Ctrl Shift arroba, ele vai ficar com padrão de hora. Ctrl Shift o cerquilha ou sustenido, ele vai ficar com padrão de data. Ctrl Shift cifrão, valor numérico monetário, e o Ctrl Shift percentual com valor percentual. Então a gente pode alternar de forma bem rápida a formatação de um número. São alguns padrões pré-definidos pelo Excel. Para eu repetir a formatação, a última formatação feita numa célula de forma muito rápida, eu aperto a tecla F4. Por exemplo, se eu tenho uma célula aqui, eu vou definir, por exemplo, a cor dela de amarelo e a borda, essa borda mais grossa aqui, eu quero fazer essa mesma formatação. Eu apertar essa tecla F4 aqui, ó, numa outra célula qualquer, ó, ele vai fazer a formatação, que a última que eu fiz foi a borda. Então, em qualquer célula que eu for apertando aqui, ó, ele vai pegar a formatação. Mas se eu quiser a formatação inteira da célula, existem duas formas de fazer isso. Eu posso selecionar a célula, clicar no pincel uma vez e clicar em alguma célula. Ele copia a formatação da célula e joga nessa célula aqui. Porém, se eu clicar duas vezes no pincel, eu vou ter que selecionar a célula que eu quero. Ele fica travado, então toda vez que eu vou clicando aqui, ó, ele vai copiando a formatação. Aí eu tenho que dar um ESC para ele parar de copiar. Porém, tem uma outra forma também. Se eu tivesse entrado, por exemplo, eu vou clicar nessa célula aqui e vou lá no formatar célula. Eu vou definir a cor dela como verde, por exemplo. A borda, eu vou colocar uma borda, essa borda aqui, sei lá. E bom, eu acho que é isso. E eu vou dar um OK. Ele formatou a célula. Tá vendo? Formatou. Como ele formatou tudo de uma vez, ele entende que essa foi a última alteração. Então, se eu apertar F4 aqui, ele já vai dar exatamente a alteração. Isso serve também para a formatação da fonte aqui dentro, se tiver negrito, itálico, enfim. Essa é uma forma também bem rápida de copiar as formatações da célula. Às vezes, quando trabalhamos com planilhas muito grandes, a execução dela fica muito lenta, porque cada vez que a gente vai fazer alguma alteração, o Excel ele vai querer calcular algumas fórmulas que existem nessa célula, ou todas as fórmulas, na verdade todas as fórmulas que existem nessa célula, nessa planilha. Uma forma de deixar o trabalho mais ágil é a gente desabilitar o cálculo automático. E como que é feito isso? No menu Fórmulas, a gente vem nessa opção aqui, Cálculos, e deixa Manual marcado. O padrão do Excel ele vir como automático, então a gente deixa como manual. E o que acontece? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Vou colocar uma fórmula igual aleatório entre, então vai ser entre, vai jogar um número entre 20 e 40 de forma aleatória. A primeira vez que eu executar, ela vai rodar, jogou um número qualquer. Olha, vou dar dois exemplos. Se a gente puxar essa fórmula aqui, olha só, ela não calculou. Era para deixar tudo bagunçado aqui entre 20 e 40, jogar números sortidos aí. Ela não executou. E outra forma de mostrar isso é, se eu digitar qualquer coisa aqui na célula, ela não calcula, ela teria que calcular. Eu vou deixar aqui, ó, no automático para vocês verem, ó. Então
ela executou. Se eu puxar a fórmula, eu vou deletar essa daqui e vou mostrar, ó. Se eu puxar, ela já joga números aleatórios, e cada vez que eu faço uma alteração na planilha, seja em qualquer lugar, olha só, ele vai jogando aleatoriamente. Uma forma de deixar desabilitado, né? A gente vai deixar desabilitado, e uma forma de executar essa opção que ela está desabilitada, né, no modo automático. Então, por exemplo, minha planilha é gigante, então eu estou fazendo todas as alterações, não está executando cálculo nenhum. Quando eu quiser que execute o cálculo, em vez de eu ir lá e habilitar, eu posso apertar a tecla F9. O F9 é como se fosse um atualizar, um refresh da planilha. Então, é só ficar apertando F9, ela vai executando todas as formas que há na planilha. Então é bem interessante, dependendo da sua planilha, aí, deixar essa opção desabilitada, e quando você quiser executar o cálculo, você aperta F9. Ou você faz todo o trabalho, antes de executar o cálculo você salva, porque tem planilha que demora muito para salvar e às vezes acaba perdendo trabalho, então você vai e salva, aí depois você tenta executar todos os cálculos. Então galera, esse é o final do segundo vídeo com as top 20 dicas Excel. Se alguma dica ficou de fora, ou se eu esqueci de alguma aí, peço perdão para vocês, mas façam um favor, escrevam aí nos comentários, né? Deixem todas as opiniões e sugestões para os próximos vídeos. Esse foi mais um vídeo para Live Blend Tutoriais. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o canal e de assinar também. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!